vou repetir de novo, como esse queijo não tinha RT e Q, existia uma pequena frase no Rispoá antigo, né? Inclusive depois que no Rispoá até tirou algumas situações, que determinava a maturação. Falava que o queijo tinha que ser maturado, mas não deixava claro qual que é o período de maturação desse queijo. E isso, Wilson, fez com que o pessoal produzisse queijo Minas Padrão de variadas formas, né? Tinha gente que maturava por 10 dias, tinha gente que maturava por 5 dias, tinha gente que maturava 7 dias na embalagem, 7 dias sem embalagem, e por aí foi fazendo, né, diversas adaptações. Só que isso hoje acabou, né? Hoje o RTQ define a maturação do queijo Minas Padrão. E define não só em período, né, o tempo de maturação, mas também define temperatura que esse queijo deve ficar no processo de maturação, né? Então, assim, hoje, queijo Minas Padrão tem um período mínimo de maturação de 20 dias. Esse é o período, no mínimo 20 dias. E qual que é a temperatura? A temperatura também está lá na legislação. É a temperatura entre 10 e 16 graus Celsius. Isso já está definido na legislação, então todos aqueles que têm pretensão ou já produzem queijo Minas Padrão têm que ficar atento a essa situação. A gente precisa aí, produzir esse queijo com essa característica de maturação, né? E por que eu estou falando que isso é um erro? Porque o pessoal fazia diversas situações e muitas sem nenhum tipo de maturação, né? Não maturava o queijo, né? É O queijo muito às vezes comum saía de muito encontrar comum. hoje. Laticínio até hoje, por mais que tenha o regulamento técnico do queijo, o pessoal ainda teima em não maturar, e um período muito curto, né, cara? Um período de 20 dias que traz uma 20 diferença dias, muito grande pro queijo. muito Em grande, termos de muito grande. sabor, consistência. Sim. Mas olha o que isso aconteceu. Isso. Eu tive uma situação que o cliente ele já estava habituado a fazer o queijo fresco. O queijo saía ali da salmoura, praticamente já era vendido, né? Então não tinha maturação. É um erro, viu, pessoal? Isso é um erro grave e hoje tem RTQ que proíbe esse tipo de coisa. Mas eu estou contando uma história que aconteceu com esse cliente. E esse cliente não tem um volume pequeno de produção de queijo Minas Padrão. Ele produzia em torno de 10 mil litros dia. Só que os clientes dele habituaram tanto com o queijo naquela condição que quando ele falou que iria fazer a maturação, ele começou a ter problema. O pessoal começou a reclamar do queijo, que o queijo estava muito amarelo, que o queijo estava muito mole e por aí vai, né? Vai um monte de dificuldade. Então, assim, quem habituou o seu cliente com aquele queijo, né, fresco, né, que praticamente não tem nenhuma proteólise, né, um queijo muito recente, passou a ter dificuldade agora, tendo que maturar o queijo. E outra, né? Como não tinha costume de maturar, a câmara de maturação também era inexistente. Tem uma alternativa para isso aí, que é mudar a nomenclatura, né? Caso queira manter o Sim, queijo fresco, não vai sim, maturar. sim. Hoje a gente tem a nomenclatura do queijo fresco. Queijo fresco, justamente isso que ele fez, né? Mais um detalhe que é o seguinte: um queijo fresco tem lá os seus, né, seus adeptos lá, mas um queijo Minas Padrão é incontestável, gente. O sabor do queijo Minas Padrão é maravilhoso. Então, assim, a gente acaba fazendo essas alterações aí, de deixando o queijo por um período muito curto de maturação e tudo, mas um queijo maturado, nada se compara. Então, vale a pena a gente ter ali o nosso processo de maturação. Quem não tem, tem essa opção, né? Altera a nomenclatura do queijo, passa a se fazer um queijo fresco. Só que eu tenho que lembrar uma coisa, Wilson, que faz parte do nosso terceiro erro. Daqui a pouco eu vou lembrar dessa situação, né? Estava falando de maturação e eu vou citar ela também. Porque, na verdade, ainda em maturação, eu quero falar de um detalhe importante. A maturação, no caso desse tipo de queijo, ela pode ser realizada na própria embalagem.
né? Isso foi uma vantagem muito grande, né, Wilson? Porque o pessoal, às vezes, não tinha câmara fria específica, né, tem um processo muito difícil e acabou se optando por ter uma maturação na embalagem. Mas tem um detalhe aí. Pode falar. O pessoal acha que é só falar que, não, então vou colocar na embalagem e está pronto. Conta para eles aí, o que é o problema? Pessoal, nesse caso, quem optar por maturar o queijo embalado, ele tem que respeitar a temperatura de maturação. E ela tem que ser feita em câmara exclusiva. Eu estou falando isso porque eu sou da área de projetos e é uma pergunta muito comum do pessoal. Ah, então beleza, pode maturar embalado, então vou embalar, vou colocar minha câmara de estocagem. Não pode. A temperatura de maturação ela é diferente da temperatura de estocagem.